20 anos se passaram quando o PCC parou a cidade de São Paulo e trouxe o caos jamais visto. Cerca de 59 policiais foram assassinados em poucos dias, só para você ter uma ideia. O primeiro ataque foi na delegacia, na cidade de Cubatão. Atentado aqui em Cubatão, na delegacia sede, tem polícia ferido, tem polícia morto, pelo amor de Deus! Era a noite de 12 de maio de 2006, uma sexta-feira, data que jamais será esquecida na história policial de São Paulo e do Brasil. Semana adiante, o que você vai ver na rua, você não vai acreditar, cara. Por causa disso daqui de hoje. Você não vai acreditar o que você vai ver na rua. Tudo por causa disso. É comitê do PSDB, é tudo que você imaginar. É para acabar o estado de São Paulo. Rapaz. Entendeu? Então, é tudo em cima disso, cara. Meu nome é Jorge Lordello e deixa logo eu te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E aproveita o embalo, deixa o seu like e se inscreve, pois assim a gente consegue publicar mais roteiros por semana para você. E agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a maior facção do Brasil conseguiu paralisar a cidade de São Paulo, onde mais de 500 pessoas foram assassinadas. Olha, se você quer realmente passar num concurso para a polícia, eu preciso te indicar o Instituto Oliver, é claro, só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, GCM em vários municípios do Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam mesmo para você passar no concurso, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também pós-graduação. Olha que legal. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Eu vivenciei o ataque do PCC na pele em 2006. Eu tinha ido a Salvador ministrar uma palestra sobre segurança privada para executivos de uma grande empresa lá na Bahia. O meu retorno estava marcado para o final da tarde daquela fatídica sexta-feira, com destino ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Meu avião saiu no horário marcado no Aeroporto Internacional de Salvador, que é o aeroporto Luiz Eduardo Margalhães, e eu saí, o voo saiu direitinho às 18h30. A viagem transcorreu normalmente e o avião pousou exatamente em Guarulhos às 21 horas. Ao deixar o avião, eu passei inicialmente ao toalete, em seguida eu retirei a minha bagagem na esteira e eu fui direto para uma bombonière para tomar um cafezinho expresso. Foi aí, por volta de 21h35, que eu comecei a ouvir um zum 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 das pessoas que estavam próximas ali tomando café. Essas pessoas comentavam que estava acontecendo algum problema na área policial, mas naquela oportunidade eu não achei que era nada grave. Fui a pé até o estacionamento do aeroporto, peguei o meu carro e fui inicialmente para a rodovia Ayrton Senna com destino à capital paulista. Bom, olha o que aconteceu. Logo no início, eu te confesso que eu achei estranho, pois o movimento de carros era praticamente inexistente. Quando eu entrei na Marginal Tietê, eu levei um susto, levei um choque, pois eu percebi que somente o meu carro estava trafegando ali na Marginal Tietê. Logo pensei, tem alguma coisa estranha acontecendo. Olhei para o lado da pista sentido bairro Centro e, gente, pouquíssimos carros trafegavam. Não entendi a ausência de veículos, pois era uma sexta-feira, quase 22 horas, e costumeiramente o trânsito é intenso por causa do final de semana. Eu resolvi então ligar o rádio FM e foi quando eu comecei a ouvir o radialista esbaforido dizendo que São Paulo estava sitiada por bandidos do PCC e policiais estavam sendo atacados. O apresentador do programa de rádio solicitava que as pessoas não saíssem de casa e também não saíssem do local de trabalho, pois o risco de morte seria grande. Naquele momento eu pensei, será que ele está exagerando? Aí eu resolvi mudar de estação de rádio, foi quando percebi que a coisa era séria mesmo. Gente, todas as rádios haviam parado a sua programação para noticiar o ataque em massa no estado de São Paulo por bandidos ligados à facção criminosa PCC.
Naquele exato momento, desafrouxei a gravata, arregacei as mangas da camisa, peguei minha arma de fogo e a deixei por entre as pernas, pronta para uso. Não havia trânsito algum na Marginal Tietê. Eu jamais poderia imaginar que isso aconteceria em São Paulo. A maior cidade do país estava refém do crime. Em todo o percurso que eu trafeguei, não cruzei com mais de 10 carros. Imaginei que quando eu saísse da Marginal e entrasse nos bairros, eu teria um movimento maior de veículos, mas eu errei, ledo engano. São Paulo parecia uma cidade abandonada, uma cidade deserta. A população, percebendo a gravidade dos fatos, trancou-se em casa ou não saiu do local de trabalho por medo. Eu levei cerca de 19 minutos para chegar em minha residência após sair da Marginal. Eu passei em todos os semáforos vermelhos, pois a tensão realmente era grande e não havia uma alma na rua sequer. Chegar em casa foi um verdadeiro alívio. Aí eu liguei a televisão e todas as emissoras somente falavam do ataque que estava sendo promovido pelo PCC. Mas por que tudo isso estava acontecendo em São Paulo? Calma, que eu vou te situar o que havia ocorrido nas semanas anteriores ao ataque de 6 de maio de 2006. A inteligência da polícia de São Paulo tinha interceptado ligações entre membros do PCC e descobriu plano de uma mega rebelião para o Dia das Mães que estava muito próximo. O governo estadual decidiu, então, pela transferência de 765 líderes da facção criminosa da Penitenciária 2 do presídio de Presidente Venceslau, com o intuito de desarticular o PCC. Presta atenção. Marcos Williams Herbas Camacho, o Carcola, reivindicou, só para você ter uma noção, 60 aparelhos de TV para assistir os jogos da Copa do Mundo e ele queria a liberação de visita no Dia das Mães. O governo de São Paulo se recusou a negociar, é claro. Na sexta-feira, 12 de maio, pela manhã, Marcola e mais 7 líderes do PCC são levados para interrogatório na sede do DEIC em São Paulo. Marcola se recusa a depor oficialmente. Conseguimos imagens do momento da transferência de Marcola para um presídio de segurança máxima e esse foi o estopim de tudo. A partir daí, foi dada a ordem de início das rebeliões por todo o estado de São Paulo. Esse foi o estopim para o ocorrido na sexta-feira, dia 12 de maio de 2006. Por volta das 20 horas, começaram os atentados na Grande São Paulo de forma simultânea. Os primeiros alvos foram o 55DP no Parque São Rafael, atacada por 15 carros. E um policial civil quase morreu, próximo de sua casa em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Só para você ter uma noção, nas ruas nem viaturas da polícia se via. O primeiro ataque foi na delegacia na cidade de Cubatão. Todo mundo estava querendo saber o que estaria acontecendo. Eu passei a noite, madrugada, buscando notícias com amigos da polícia e foi aí que eu compreendi que a gravidade realmente era absurda. Sair de casa não era recomendado para ninguém. A verdade é que estava ocorrendo uma onda de atentados programados contra as forças de segurança e alguns alvos civis com origem no estado de São Paulo por ordem do grupo criminoso PCC. Vários atentados foram feitos contra policiais de várias carreiras. Os enterros de policiais e guardas civis, agentes penitenciários e até bombeiros aconteciam a todo momento. No dia seguinte, ou seja, 14 de maio de 2006, o ataque já havia se espalhado por outros estados do Brasil, como Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e chegou até na Bahia. Os ataques violentos ficaram conhecidos como crimes de maio e tomaram uma repercussão na mídia brasileira e foram destaque, é claro, na mídia internacional durante vários dias que ocorreram os ataques. Em todo o estado de São Paulo, 564 pessoas foram mortas e 110 ficaram feridas entre 12 e 21 de maio de 2006, dos quais 505 eram civis
1959 eram policiais que foram assassinados. As imagens de enterros de policiais dominavam os noticiários. Ruas próximas às delegacias foram interditadas. Qualquer suspeito nas ruas era revistado. As viaturas andavam em comboio. Guarda Civil conta o ataque que ele sofreu. Foram 2 motos com 2 garupas. Foram os garupas que atiraram. Quantos tiros mais ou menos aí? Olha, nós achamos mais ou menos umas 15 capas. Bases da polícia recebiam telefonemas com ameaças de ataques. Eles avisaram também. Teve telefonema pra gente aqui, Dizendo o quê? que ia atacar a base. Que era pra gente ficar esperto que eles iam atacar a base. E a promessa foi cumprida, pois horas depois, essa unidade da polícia foi atacada sem temor. O guarda municipal Edson de Barros conta como foi a ação dos bandidos. Era mais de um veículo, era 2 motos e um carro. A moto passou por uma rua paralela da parte de cima e o carro pela parte de baixo, jogando fogo cruzado contra a guarnição que estava aqui na base comunitária. Uma bomba foi jogada dentro da delegacia da cidade de Francisco Morato. A força da explosão derrubou uma das portas de ferro da carceragem. A delegacia ficou parcialmente destruída. Eu tenho certeza que você que me assiste está curioso para saber a motivação dos crimes de maio, que matou mais de 500 pessoas inocentes. Calma que eu vou te explicar tudo. Presta atenção. No dia anterior ao início dos ataques, ou seja, dia 11 de maio de 2006, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, SAP, havia decidido transferir 765 presos para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, que é um presídio de segurança máxima localizado aqui no interior de São Paulo. Veja o que o diretor Nakashima Furukawa disse naquela oportunidade. Nós decidimos, uma decisão de governo, de transferir esses líderes, essas organizações criminosas, para contê-los num lugar só que fica mais fácil. Tudo começou com a transferência do líder do PCC, o Marcola. Escutas telefônicas revelaram que a organização criminosa planejava realizar rebeliões em diversos presídios em data muito próxima. Com isso, os ataques começaram de forma bastante organizada e planejada. Deixa eu explicar melhor para você. A polícia havia interceptado através de escutas telefônicas conversas de criminosos que planejavam rebeliões em várias cadeias para o Dia das Mães, que ocorreria dia 11 de maio de 2006. Entre os presos transferidos estava o Marcola, que era o líder do PCC. Em represária, a facção articulou rebeliões em 74 penitenciárias paulistas e já, na madrugada do dia 12 de maio, agentes de segurança pública, viaturas, delegacias de polícia, cadeia, prédios públicos passaram a ser alvo de ataques criminosos muito bem organizados. Prédios da Justiça em São Paulo também foram atacados. O Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, foi um dos alvos. Policiais militares contaram como os bandidos agiam no ataque ao fórum. Passaram, efetuaram disparo contra o fórum, jogaram 2 granadas de efeito moral que não chegaram a detonar, né? A população percebeu a gravidade e estava amedrontada. Se eles estão procurando uma autoridade, uma polícia, né, que são competentes, que poderia nos defender, imagina nós somos civis, né, sem ter nenhuma defesa, simplesmente Deus por nós, né? O diretor de cadeia de Jaboticabal, Adelson Taroco, foi atingido por presos com um colchão em chamas e foi hospitalizado com 80% do corpo todo queimado. Esses marginais faccionados que saíam matando policiais nas ruas recebiam o nome de Bin Laden. Pessoas que devem para as pessoas que estão presas e recebem uma ordem, saiam por aí atirando deslocadamente e eles fazem. Bom, deixa eu te explicar agora o que os bandidos fizeram no estado de São Paulo. Os ataques ocorreram praticamente de forma simultânea em São Paulo, na Grande São Paulo e no interior também do nosso estado. Os 251 ataques registrados no início incluíram também rebeliões em 73 presídios. Na noite do dia 14 de maio, 53 unidades tinham presos rebelados simultaneamente. Foram registradas ainda várias tentativas de resgate e fugas de preso. Logo nas primeiras 4 horas do ataque,
20 policiais foram mortos. Veja o relato de um policial que não quer ser identificado. Pelo menos uns 4 a 5 pessoas armadas. De repente eles se voltaram e falaram, pô, é isso aí mesmo. Aí começaram a disparar contra mim. Eu fui alvejado aproximadamente 11 tiros. 90 ônibus foram queimados, sendo 51 em São Paulo e outros na região do ABC, também em Osasco e na cidade de Campinas. Os bandidos ainda atacaram vários departamentos da polícia, atacaram o corpo de bombeiros e agências bancárias, sendo que os bandidos utilizavam granadas, bombas caseiras e metralhadoras. Nas rebeliões onde presos não conseguiram fugir, eles promoveram, destruíram as instalações das unidades prisionais. Famílias choravam a morte dos parentes. Dona Vera Andrade de Freitas, moradora de Santos, perdeu seu filho Mateus, de apenas 21 anos de idade. A gente assistindo a TV, com o secretário de Segurança de São Paulo, dizendo que estava tudo normalizado, que as pessoas fossem para a escola, fossem trabalhar. Eu falei, mãe, eu vou para a escola porque eu vou ter prova e eu quero terminar esse ano. E realmente ele foi para a escola. As imagens de enterros de policiais dominavam os noticiários da TV. São imagens doloridas que jamais podemos esquecer. Muitos policiais foram mortos friamente. Para mim foi algo inesperado, algo que a gente jamais imaginou. O tenente Ricardo Martins fez um desabafo durante o velório do irmão de farda. A gente não merece, a população não merece isso. A gente que salva a vida. Ver uma coisa dessa é triste pra gente. O investigador Paulo José da Silva, da Polícia Civil de São Paulo, foi assassinado ao lado da sua namorada Daniela. O investigador Paulo foi enterrado como herói e sua mãe chorou o tempo todo. Ai, pai, o que é o meu? Oh, meu Deus, meu filhinho. Quem perdeu o ente querido, perdeu também a esperança na justiça. Pode esperar o quê? Somente a justiça de Deus, porque aqui na terra não tem justiça não, filho. Um policial militar foi até uma farmácia comprar um remédio e foi atacado por 2 bandidos e levou um tiro. Quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo: o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar uma câmera de cada vez de forma isolada. Você precisa conectar informações. Uma ocorrência pode começar em uma rua, passar por outra, envolver um veículo, uma placa, alguém observando uma rota de entrada ou de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica muito mais rápida, mais completa e mais útil para quem precisa tomar providência, principalmente, é claro, a polícia. A CoSecurity trabalha exatamente nessa lógica: integrar câmeras, imagens e informações em uma rede colaborativa que auxilia clientes, comunidades e também as autoridades. Hoje, essa rede está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, ao Monitor OZ e ao 190 Rio de Janeiro. Gente, isso mostra uma coisa importante. A câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. Nas primeiras horas do dia 13 de agosto de 2006, aproximadamente 00:30, um vídeo enviado para a Rede Globo de televisão, gravado em um DVD, foi transmitido no plantão da emissora para todo o Brasil. Um repórter de nome Guilherme Portanova e um auxiliar técnico da Globo haviam sido sequestrados na manhã do dia anterior. Um deles, o auxiliar técnico, foi solto, ele foi encarregado de entregar o DVD para a Rede Globo passar na sua programação. Esse vídeo foi colocado sob chantagem. A emissora acabou transmitindo, pois o funcionário da Globo corria risco de vida. O outro repórter só queria ser solto após essa transmissão. Deu para você perceber a gravidade dos fatos. Aconteceu toque de recolher em escolas, bancos, universidades e comércio em geral. Gente, tudo estava fechado em São Paulo.
O governador do estado de São Paulo na época, Cláudio Lembo, foi criticado pela imprensa pela demora na resposta, pela falta de comunicação entre as forças policiais, falta de informação à mídia e à população em geral, e também em gerenciar não tão bem essa crise. O dia mais crítico foi o Dia das Mães, no domingo, onde 107 pessoas morreram. Nessa data, os ataques já haviam se espalhado para outros estados também. O ouvidor da Polícia de São Paulo naquela época, Júlio César Fernandes, disse que acreditava que o número de vítimas fosse maior que o divulgado. Mais de centenas de vítimas que não tinha nenhuma passagem pela polícia e inocente. Muitas famílias perderam seus filhos sem saber o porquê, porque estavam fora de casa, na hora errada e no lugar errado naquela ocasião. Foram cenas de terror que esperamos que jamais se repita. O governo de São Paulo resolveu dar rápida resposta colocando todos os policiais de prontidão. Vários comandos da polícia estavam nas ruas. Nos 2 primeiros dias do ataque, 33 agentes públicos e 51 civis morreram. Nos dias seguintes, quando ocorreu a chamada onda de resposta, quando 26 agentes públicos e 454 civis foram assassinados. 8 em cada 10 vítimas assassinadas nesses ataques eram jovens de até 35 anos, sendo que quase todos eram homens, 96% no total. Mais da metade eram negros e pardos e apenas 6% tinham algum antecedente criminal. Eu sei que você está curioso para saber como é que terminou esses ataques. Em 16 de maio de 2006, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria afirmando que o governo de São Paulo teria feito um acordo com o PCC, visando pôr fim a esse conflito. A suspeita baseia-se no fato de que a cúpula do governo paulista articulou um encontro entre a advogada e ex-delegada de Polícia Civil, a doutora Iracema Vassiov, e com o Marcola, que era líder da organização criminosa. O governo providenciou um jato da Polícia Militar para transportar a doutora Iracema, que foi ao encontro acompanhada pelo comandante da PM da região de Presidente Prudente, Ailton Araújo Brandão. Foi acompanhado pelo corregedor da Secretaria de Administração Penitenciária, Antônio Ruiz Lopes, e também pelo delegado de polícia, o juiz Luiz Cavalcante. A reunião funcionou, pois todas as rebeliões em presídios paulistas se encerraram na noite seguinte a desse encontro. O governo paulista negou veementemente a existência de um acordo. O comandante da PM, Eliseu Eclair, afirmou tratar-se de uma mera conversa. Já Wilson Moraes, presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM de São Paulo, utilizou o termo trégua. O então secretário da Administração Penitenciária, Nakashima Furukawa, negou o acordo em 2006. Posteriormente, em 2008, ele afirmou acreditar na existência de um acordo, citando como evidência a redução radical na ocupação de celas RDD após a sua gestão. O PCC pediu que os presos levados a Presidente Venceslau não fossem submetidos ao regime de observação. Esse sistema, usado para quem chega a uma nova penitenciária, os detentos ficam trancados e não podem receber visitas ou advogados por um período de 30 dias. Eles alegam que são piolhos, ou seja, presos veteranos, e não cometeram infrações no sistema para justificar essa punição. O governo negou a negociação com a organização. O diretor do DEIC na época, Dr. Godofredo Bittencourt, disse: "Não se negocia com bandido." Mas ele afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que o plano de isolar os líderes do PCC em Presidente Venceslau surgiu quando os presos passaram a fazer pedidos fora da lei. Ele disse na época, abre aspas, "Eles, os líderes do PCC, fizeram reivindicações junto à Secretaria de Administração Penitenciária que não eram permitidas. Chegou a um ponto que o secretário, Nakashima Furukawa, achou que eles estavam pedindo aquilo que não se poderia permitir e poderia acontecer alguma coisa.
O delegado Dr. Bittencourt disse que a facilidade do acesso dos presos a celulares dificulta o trabalho da polícia. Ele falou, abre aspas, são contatos feitos por telefone rapidamente que não há condições de quem quer que seja de saber o que vai acontecer. Você vai saber agora o rescaldo em relação às vítimas desse ataque do PCC. Ao todo, entre 12 e 26 de maio de 2006, foram 564 pessoas mortas no estado de São Paulo por armas de fogo. Foram assassinados 59 policiais ao todo. Dos 505 civis mortos, 118 foram assassinados em confronto com a polícia. Muita gente que não tinha nada a ver com o confronto entre faccionados e policiais acabou morrendo. As mães das vítimas choram as perdas até hoje. Essa dor nunca vai cicatrizar. Eu sei que meu filho é inocente, meu filho não era bandido. Trabalhava para ajudar o seu pai e sua mãe. A saudade, ela dói, ela é dolorida. E ela dói muito, é uma dor forte. Chega no lugar onde o filho guardava suas coisas, né? E nunca mais. É nunca mais mesmo. E a gente não tem mais lágrimas de tanto que a gente chorou e chora. A maioria dos agentes públicos foram mortos nos dias 12 e 13 de maio. 10 morreram no dia 12, 23 policiais morreram no dia 13, 8 morreram no dia 14 de maio de 2006. Já a maioria dos civis foram assassinados entre os dias 14 e 17 de maio. O dia mais crítico foi domingo, dia 14, que foi o Dia das Mães, quando 107 pessoas morreram. No dia 15, foram mortos 84 civis, no dia 16, outros 75, e no dia 17, mataram mais 65. A cidade que nunca para, parou nesse período. Mas a pergunta-chave de toda essa história é a seguinte: o que o Brasil aprendeu com esse ataque organizado de bandidos que parou alguns estados brasileiros, principalmente São Paulo? Se passaram quase 20 anos e a indagação que não quer calar é a situação das facções. E eu te pergunto, melhorou ou piorou? Infelizmente, só piorou. Infelizmente, nós não aprendemos nada com os ataques de maio de 2006. Muito pelo contrário, continuamos com a leniência de sempre. Outra pergunta importante é a seguinte: em 2006, nós tínhamos cerca de 10 facções criminosas no Brasil e hoje esse número aumentou ou diminuiu? Você sabe a resposta? Se prepara, pois você não vai gostar do que eu vou te contar. Nós fizemos um levantamento na Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é do Ministério da Justiça, e esse levantamento foi feito em 2024. E a gente descobriu que o Brasil tem hoje 88 facções agindo dentro de 1.760 presídios. É um absurdo. O PCC e o Comando Vermelho são consideradas as maiores instituições criminosas do Brasil. Olha que absurdo, em 2006 nós tínhamos cerca de 10 facções no território brasileiro e agora nós temos quase 90. Veja, esse dado que a minha equipe de produção descobriu, das 88 facções existentes hoje, 72 atuam localmente, 14 têm abrangência nacional e outras 2 atuam nacionalmente e também internacionalmente. O promotor de justiça, o Dr. Lincoln Gaki, aí de São Paulo, falou sobre o faturamento do PCC por ano. Mas a gente estima que $1 bilhão por ano. Você ouviu certo. O PCC fatura cerca de 6 bilhões de reais por ano. E lembre-se que eles não pagam impostos e não têm problemas com a Justiça do Trabalho. Ou seja, o lucro é monstruoso. Mas o valor, é claro, deve ser ainda maior. Está contabilizado o que as pessoas físicas, ou seja, que os sócios ou integrantes da cúpula, que também fazem uma lavagem de dinheiro muito importante, o que eles estão movimentando. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o que aconteceu em 2006 pode se tornar a repetir no Brasil? Por que o número de facções criminosas só cresce em nosso país? Quem são os culpados a nível municipal, estadual e federal? Será que vamos ter que conviver com essa bandidagem mais quanto tempo? Você acha que a tendência é melhorar ou piorar nos próximos 10 anos?
Olha, eu tenho um recado bacana para você. Toda terça, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E aproveita essa empolgação. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito. Ativa também o sininho de notificação e encaminhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam de consumir True Crime com riqueza de detalhes.